Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. Começa julgamento de acusados pela morte de PC Farias. OAB vai discutir redução da maioridade penal. Franceses se manifestam contra casamento homossexual. Paul McCartney realiza apresentação histórica em Goiânia. Detran alerta sobre a lei seca no show de hoje. Goiás e Atlético vão fazer a final do Goianão. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado, com períodos de nublado no fim do dia. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 18 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, balança comercial, rombo da indústria chega a 100 bilhões de dólares. O estado de São Paulo, radar multa 1 carro por minuto na marginal do Tietê, em São Paulo. Correio Brasiliense, juros baixos tornam cara a aposentadoria. Valor econômico, Banco Central propõe que acionista resgate banco insolvente. Estado de Minas, passageiros do medo, assaltos a ônibus crescem nas rodovias de Minas e aterrorizam viajantes. Jornal do Comércio, STJ discute direito de aposentados. 0 hora, o código da propina no escândalo das licenças ambientais. Brasil Econômico, bancos da China cobiçam varejo nacional. O popular Paul em Goiânia, é hoje o show. Diário da Manhã, mulheres prefeitas em Goiás, dos 246 municípios goianos, 26 são comandados por elas. 7h03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo prestigia logo mais às 9h30, sessão solene em homenagem ao centenário de nascimento de José Peixoto da Silveira. A solenidade será no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, na Praça Cívica, no centro de Goiânia. 7h04. O Mundo em Sua Casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020, 3237-5020. O Mundo em Sua Casa. Política Nacional. O senador José Sarney foi submetido a exames na noite de sábado no Instituto Cardiológico de Brasília após sentir leve desconforto. Os exames da avaliação cardiológica apresentaram resultados normais. Sarney teve alta em seguida e voltou para casa. Em abril do ano passado, Sarney foi submetido a um cateterismo após exames detectarem obstrução importante na artéria descendente anterior. O senador passou por uma angioplastia para desobstruir as artérias e colocar stents. Na ocasião, Sarney ficou internado por 10 dias no Hospital Sírio-Libanês. Com 83 anos, Sarney tem quase 60 de carreira política. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou as contas de 2003 do Diretório Nacional do PT
e analisa uma recomendação para aprovar as de 2004, desprezando irregularidades que o processo do mensalão apontou nas finanças do partido nos 2 anos. Para que isso ocorresse, o tribunal concentrou a análise na contabilidade do partido e deixou de lado mais de 58 milhões de reais movimentados fora dos seus livros, cujo destino foi dissecado nas investigações que levaram à condenação de vários ex-dirigentes petistas no julgamento do mensalão no ano passado. Apesar da aprovação das contas, os processos seguem abertos porque o PT recorreu de multas aplicadas por causa de outras irregularidades. Se o feriado de 1º de maio ajudou a botar panos quentes na crise entre os poderes, esvaziando a Câmara e o Senado, a retomada dos trabalhos esta semana promete reaquecer os debates. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara volta a se reunir pela primeira vez desde a aprovação a toque de caixa no dia 24 de abril da emenda constitucional que submete ao Legislativo decisões do Supremo Tribunal Federal. A reunião está marcada para amanhã à tarde. O presidente da CCJ, Décio Lima, do Partido dos Trabalhadores, prepara um discurso de desagravo ao colegiado em si e a seus integrantes. Ele avalia que a aprovação da matéria não violou a Constituição e enxerga excessos na condução do episódio. A inclusão na pauta e a aprovação da emenda teve o aval majoritário do PT de São Paulo, que tem 7 integrantes no colegiado. Do PT paulista fazem parte 2 condenados no mensalão que integram a CCJ, José Genuíno e João Paulo Cunha. Genuíno, inclusive, participou da votação que durou 38 segundos. A matéria entrou na pauta pela primeira vez em dezembro pelas mãos do então presidente da CCJ, Ricardo Berzoini, do PT paulista. Com dificuldades para formar alianças com outros partidos, o senador Aécio Neves, potencial candidato do PSDB à presidência no ano que vem, terá que se empenhar também para segurar palanques tucanos pelo país. Atualmente, o PSDB governa 8 estados, mas 5 desses palanques podem ruir ou acabar divididos. Entre eles, os 2 maiores colégios eleitorais do país, São Paulo e Minas Gerais. O Mineiro já conversou com aliados locais e terá, na formação de candidaturas regionais, uma de suas principais missões, após sua esperada eleição como presidente nacional da legenda no final do mês. Em São Paulo, há problemas em vista, porque o governador Geraldo Alckmin trabalha para manter em seu governo o PSB de Eduardo Campos, que deve ser adversário de Aécio. O temor é que Alckmin não se empenhe na candidatura do Mineiro para não atrapalhar seu projeto de reeleição. Agora são 7h08. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. Para o governo de Goiás, crescer também é ensinar as leis de trânsito para a pequena Beatriz, com palestras educativas na sua escola. É fazer com que Leonardo tenha mais agilidade ao tirar sua carteira, já que conta agora com a prova eletrônica de legislação de trânsito, aplicada pelo Detran. É dar mais segurança para Danilo enquanto ele volta para casa, com a expansão da Operação Balada Responsável. É deixar a cidade toda sinalizada, para que Dona Helena leve seu neto com tranquilidade até a escola. Crescer é evoluir, é estimular um trânsito melhor para todos, e com vantagens para aquele que respeita as leis e a vida do próximo. Prova disso? Redução de IPVA para condutores sem infração. Detran e Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Cerca de 53 mil fãs lotaram o estádio do Mineirão na noite de sábado para assistir à apresentação de Paul McCartney. Este foi o primeiro show em terras tupiniquins da nova turnê mundial do ex-Beatle, Out There. Ao som de eternos sucessos como Yesterday, Hey Jude e tantos outros, Paul emocionou o público.
E hoje, às 9 horas da noite, o ex-Beatle se apresenta no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A polícia militar vai ficar responsável pela escolta do cantor. O comandante do Batalhão de Trânsito, o tenente-coronel Marco Antônio Guimarães, afirma que a PM foi encarregada de fazer a escolta e a segurança do artista e de sua equipe desde a chegada no aeroporto Santa Genoveva até o embarque de volta. Cerca de 30 policiais foram destacados para escoltar o comboio e outros 20 serão distribuídos nos trechos mais críticos para facilitar a acessibilidade. Serão homens do Batalhão de Trânsito, Batalhão Rodoviário, Giro, Polícia Rodoviária Federal e da Secretaria Municipal de Trânsito. O Corpo de Bombeiros também vai integrar a comitiva para garantir a segurança de todos. A estimativa é de que o deslocamento do hotel até o Serra Dourada seja feita em no máximo 15 minutos. Por motivos de segurança, o itinerário não pôde ser divulgado. Segundo Marco Antônio, algumas vias serão interditadas rapidamente para a passagem do comboio. O show do ex-Beatle Paul McCartney deve atrair um público de aproximadamente 45 mil pessoas no Serra Dourada. Por se tratar de um grande evento com artista internacional, a PM orienta que sejam usados meios alternativos de transporte para evitar congestionamentos. E uma equipe formada por 16 pessoas do Detran vai estar na entrada principal do estádio de Serra Dourada e também no estacionamento, entregando material educativo do programa Balada Responsável e orientando o público do show de Paul McCartney sobre os riscos de consumir bebida alcoólica e dirigir. Além da ação de conscientização, também será feita a fiscalização. O Batalhão de Trânsito vai montar 2 blitz nas imediações do estádio. Agora são 7h11. Fundação Banco de Olhos realiza mutirão oftalmológico para atender pacientes do SUS. Em parceria com a Prefeitura de Goiânia, o Hospital Filantrópico, localizado no Jardim Luz, em Goiânia, atendeu no último sábado cerca de 800 pessoas que aguardavam por consultas e exames na rede básica de atendimento na área de oftalmologia. Segundo o secretário municipal de saúde, Fernando Machado, a meta é realizar outros mutirões para reduzir a lista de espera nos CAIS, que além de atender pacientes da capital, recebe pessoas de todo o estado. Estão sendo programados aí em torno de 12 mutirões até o final do ano. A gente espera aí, é claro que a demanda ela sempre vai crescendo, né? Você todo dia tem novas indicações de exames, de consultas, mas essas pessoas, pelo menos, que estão aguardando há mais de 3 meses, a gente não quer que essa fila de espera seja mais que 90 dias, ou seja, 3 meses para uma consulta eletiva em oftalmologia. De acordo com o presidente da Fundação Banco de Olhos, Zander Campos da Silva, a Fundação oferece atendimento de alta complexidade, sendo que 80% dos pacientes são encaminhados pelo SUS. Ele alerta para a importância de agilizar o diagnóstico para evitar complicações graves ou deficiências permanentes e chama a atenção para a doação de córneas. Atualmente, existem 500 pessoas na fila de espera de córnea. Desses 500, nós não conseguimos zerar a fila, porque embora aqui faleça de 20 a 25 pessoas por dia, é porque existe uma superstição muito grande. As pessoas, você vai pedir a córnea, está escrito na carteira dele que ele é doador. Mas o pai, a mãe, a pessoa que está ali, fala, não, eu não vou deixar meu filho chegar perto de São Pedro sem olho. Então, as superstições são as mais variadas. Na medida que as pessoas forem conscientizadas, isso vai melhorar. A assistente social da FUBOG, Renata Bianca, explica como é a classificação de prioridade para quem já tem o diagnóstico do oftalmologista. Todos os pacientes que têm que fazer transplante, aqui na Fundação, ele tem prioridade. Tá? E o paciente procura o serviço social do hospital de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã ou às 14 horas. Mesmo fora do mutirão, fora da fila de espera do SUS, todos os pacientes que precisam fazer transplante de córnea têm prioridade aqui. A professora Claudete Oliveira trouxe a filha de 12 meses para fazer o teste do olhinho após aguardar 1 ano pelo exame na rede pública. O teste do olhinho que ela vai fazer, quando ela nasceu ela não fez, aí agora esperei o encaminhamento, aí me ligaram essa semana. A Fundação Banco de Olhos de Goiânia fica na Avenida Couto Magalhães, número 50, Jardim Luz, em Goiânia, e é o único hospital da região com plantão 24 horas para cirurgias de emergência oftalmológica. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h14. Continua gravíssimo o estado de saúde da menina Carole, de 11 anos, baleada na cabeça pelo dono de uma pizzaria na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia. Uma discussão entre o pai da menina e o dono do estabelecimento terminou em tiros. Jorge Araújo, o atirador, teve a prisão decretada pela justiça, mas ainda continua foragido. Implante dentário se popularizou no Brasil. Mais de 60% da população brasileira não possui a arcada dentária completa. As soluções para esses problemas
eram as próteses dentárias, na maioria das vezes incômodas. A chegada do implante dentário no Brasil proporcionou uma nova relação entre pacientes e odontólogos. O Dr. Leonardo Camargo, cirurgião dentista e especialista em implantologia, afirma que o custo hoje para um implante é de R$ 1.800 a R$ 2.200 e que esse custo decaiu rapidamente desde a chegada do procedimento no Brasil. Que era a viabilidade quando eu tinha uma perda dentária? Usar uma prótese móvel ou usar uma dentadura. Isso é muito desconfortável para o paciente. Então, eu acho que essa condição, associada a mais um fator, que é a produção das indústrias brasileiras do próprio implante, então isso, eu acho que viabilizou a popularização do implante. O implante, normalmente, ele é indicado quando existe a ausência de dentes. Ou seja, desde um elemento dentário, a pessoa perdeu um dente. Caso o paciente perdeu todos os dentes, normalmente, na arcada superior, ele vai colocar 6 implantes e sobre esses implantes vai ser colocado uma prótese fixa sobre o implante. No inferior, que é a mandíbula, vão ser colocados 4 implantes e uma prótese fixa parafusada. Em alguns casos, onde o paciente tem uma estrutura óssea boa, pode ser feito também implantes dente a dente. Você coloca um implante e um dente. Ainda segundo o Dr. Leonardo, o implante pode ser feito a partir do término da fase de crescimento, sendo aos 16 anos para mulheres e 18 anos para homens. O procedimento é um pouco demorado, mas os pacientes afirmam que o resultado é bem aceito. Minéia Gomes para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h17. E a participação ao vivo com balanço do trabalho das polícias nas rodovias que cortam o estado. Libório Santos, bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Nas últimas 24 horas, nas rodovias goianas, nós tivemos 30 acidentes, 31 feridos e 2 mortos. Os acidentes mais graves, colisão traseira na GO 210, quilômetro 70, entre Catalão e Goiandira. Astra placa HPT 2120 de Catalão, o condutor Luiz Fernando Cordeiro saiu ileso. Segundo veículo, moto placa KNKG 0559 de Catalão, Limírio da Rosa Filho, vítima fatal. E o acidente mais grave foi uma colisão frontal ontem às 7 da noite na GO 139, quilômetro 3, entre Caldas Novas e Marzagão. Voyage placa KCP 1119 de Caldas Novas, o condutor Reginaldo José da Silva fatal. Segundo veículo, um Ford Fiesta placa HQC 7178 de Caldas Novas, saíram feridas 5 pessoas. O Elson Barbosa Venâncio, Adão Reis Borges, Adélia Kelma Carneiro Borges, Andréia Keila Carneiro, Ludmila Barbosa Costa. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. E prevista para acontecer das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde de hoje, a interdição da GO 060, na altura do quilômetro 30, foi cancelada. A interdição iria ocorrer para o içamento de vigas no viaduto da Ferrovia Norte-Sul. Segundo o 1º Batalhão Rodoviário Estadual, a medida foi tomada porque a documentação necessária ao trabalho, elaborada pela Agência Goiana de Transportes, não ficou pronta. Uma nova data será divulgada posteriormente. 7/18. Municípios goianos serão beneficiados com a construção de módulos sanitários domiciliares. 16 municípios goianos vão receber recursos da Fundação Nacional de Saúde para a construção de 83 módulos sanitários domiciliares do PAC 2. Os módulos incluem vaso sanitário, lavatório, tanque séptico e sumidouro. O investimento do governo federal será de R$8 milhões. O secretário estadual de Cidade, João Balestra, informa que será feita a licitação das obras e que em até 60 dias as empresas vencedoras devem começar a executá-las. Ele acrescenta que o objetivo é atender os municípios onde as condições de acesso à rede de esgoto são precárias. São alguns municípios que em cima dos dados do Ministério do Desenvolvimento Social, além de terem um IDH baixo, dentro da relação deles, eles permitem que seja atendido por esse programa. É aquele princípio que a gente tem na Constituição e devemos seguir, que é a questão da dignidade humana, né? Você imagina você levando um banheiro para essa casa, eu tenho certeza que a construção deles vai reduzir as desigualdades regionais e vai levar para uma vida melhor, uma vida mais digna para essas pessoas. A Funasa não estipulou prazo para a conclusão dos módulos. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h20.
Alunos do ensino médio podem se inscrever até o dia 14 de junho para participar do Parlamento Jovem Brasileiro 2013. São reservadas 3 vagas para Goiás. Os escolhidos vão conhecer a rotina dos trabalhos legislativos da Câmara dos Deputados em Brasília, atuando como deputados jovens no período de 23 a 27 de setembro no Congresso Nacional. Os estudantes interessados em participar devem ter entre 16 e 22 anos completos até a data da realização do evento e elaborar um projeto de lei. Estudo da UNB mapeia valores que o SUS gasta com sequelas de doenças relacionadas à obesidade. Os custos da obesidade vão muito além do dinheiro gasto com a sobremesa após o almoço. Na epidemia de ganho de peso que assola o mundo, uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília atestou que o Sistema Único de Saúde dispensa 490 milhões de reais por ano para tratar pacientes com excesso de peso e que acabam doentes. O estudo foi feito pela nutricionista da UNB, Michele Lessa. Ela mapeou o valor empregado pelos hospitais e ambulatórios públicos do país para atender às sequelas de 26 doenças que têm como gatilho a obesidade. Os números encontrados pela nutricionista foram usados pelo Ministério da Saúde com base nos programas governamentais para reduzir a obesidade e sobrepeso, condições hoje presentes em 52% dos brasileiros. O médico Oscar Barroso, especialista em obesidade, explica quais são os principais problemas relacionados à obesidade. A obesidade é o acúmulo de gordura no tecido cutâneo. E existem vários graus de obesidade. A melhor maneira de se quantificar o excesso de peso ou saber se a pessoa está acima do peso é fazendo um cálculo chamado índice de massa corpórea. Você pega o peso em quilos e divide pela altura ao quadrado. O resultado dessa conta, quando ele é maior do que 30, nós chamamos de obesidade. A obesidade é hoje, com certeza, o principal problema de saúde pública. A obesidade é uma doença muito séria, que encurta a vida da pessoa e faz com que a pessoa tenha uma qualidade de vida muito pior. E esses números a gente vem acompanhando, que esses números cada vez eles se mostram maiores. Então é uma epidemia global. Pesquisas também já conseguem apontar que o emagrecimento agrega economia financeira a longo prazo. A Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica estima, por exemplo, que os planos de saúde recuperam automaticamente os custos de uma redução de estômago entre 2 e 4 anos após a realização da operação. A explicação é simples. Este paciente que deixa de ser obeso depois do procedimento cirúrgico passa a usar menos os serviços do plano para tratar outras doenças que seriam acarretadas pela obesidade. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h23. Uma criança de 12 anos morreu na madrugada deste domingo no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, um homem que estava em cima do muro da residência da vítima efetuou 16 disparos rumo à casa. A criança foi atingida no tórax e na cabeça e morreu no local. Na casa também estava uma jovem de 17 anos que foi atingida no ombro e encaminhada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. Usuários do transporte coletivo de Goiânia dizem que os problemas no sistema não terminam com o fim da greve dos motoristas. Os transtornos enfrentados durante os 2 dias de paralisação na semana passada não são passageiros. Segundo usuários do transporte coletivo, não basta resolver o problema da greve, se não houver melhorias para a população, como afirma o professor Carlos Alvarenga, que perdeu 2 dias de trabalho com a greve. Ele diz que falta segurança nos terminais. Mas, inclusive, eu fui assaltado há pouco tempo dentro do terminal, que dizem ter seguranças, mas eu acho que seguranças são apenas para proibir a entrada de pessoas sem pagar. A estudante Alessandra Farias reclama da superlotação dos ônibus. Quando o ônibus lota, era melhor eles não ficar parando nos pontos assim e deixar as pessoas ir entrando. Porque chega ponto que eles ficam lotados, como nem você descer no ponto que você quer descer. Porque o pessoal não dá, você não tem como, não cabe, a pé. O promotor de vendas, Alessandro Lima, faz um desabafo pedindo pontualidade nos horários de saída e mais cuidado com a limpeza dos veículos. Em questão, dentro do ônibus, tem vezes que eles ficam até 2, 3 meses sem limpar. Questão de higiene, eu acho. Isso é uma questão fundamental. E questão também de a relação de ônibus lotados, superlotados e atrasos, que eles nunca chegam na hora certa que está lá indicado no local de saída. Mesmo diante das reclamações do usuário quanto à qualidade do serviço, a previsão é de aumento na tarifa ainda neste mês de maio. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio.
7h25. Investigada há 3 meses, uma dupla suspeita de tráfico de drogas foi detida neste final de semana após perseguição policial na BR-153, no perímetro urbano de Itumbiara. Policiais do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos prenderam Johnny Tomás da Santana, de 33 anos, e Rodrigo Borges da Silva, de 27 anos. Com eles foram apreendidos 7 quilos de pasta base de cocaína. Conforme foi divulgado, Johnny seria um grande fornecedor de cocaína para traficantes de Itumbiara, Morrinhos e Caldas Novas. Rodrigo seria responsável pelos carregamentos semanais da droga para abastecer as cidades. A dupla foi autuada por tráfico de drogas e foi conduzida ao presídio regional de Itumbiara. 7h25. Língua portuguesa elimina estudantes em processos seletivos. Pesquisa feita pelo Núcleo Brasileiro de Estágios revela que os jovens do país precisam escrever melhor. Realizado durante todo o ano de 2012, com 7.219 participantes, o estudo reuniu informações e estatísticas importantes quanto ao desempenho dos jovens de diferentes segmentos, áreas de atuação e de ensino. O teste foi aplicado na forma de ditado, com 30 palavras do cotidiano, como 600, escassez, artificial, sucesso, licença e censura. Era considerado reprovado quem cometesse mais de 7 erros. 28,8% dos candidatos não obtiveram êxito. Na avaliação da professora de língua portuguesa Maria Marta Simões, grande parte dos jovens não se importa em estudar gramática. Eles se atentam para a deficiência quando vão se preparar para o mercado de trabalho. O que acontece é que, por exemplo, preparatório pré-vestibular, ele foca mais texto, interpretação, ideia, argumentação, mas ele não trabalha gramática. Aí essa criança, esse aluno, esse adolescente é aprovado, passa sem o conhecimento gramatical. Chega no ensino superior, que eles acreditam nas faculdades, nas universidades, que esse aluno, por ter chegado lá, já conhece a gramática. Quer dizer, o espaço, a falha vai aumentando. Quando eles chegam para prestar um concurso, ou mesmo na hora de digitar um texto, de escrever uma monografia, aí é que a dificuldade aparece. Então não há um cuidado, tem de haver. Ou então abole-se a gramática de uma vez por todas e tudo é válido. A pesquisa mostra que alunos de ensino médio técnico lideram negativamente o ranking com pior desempenho nos testes ortográficos. Entre os alunos de cursos superiores, os que tiveram desempenho mais baixo estão os de pedagogia, jornalismo, matemática, psicologia e ciência da computação. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. 7h27. Neurocientistas apontam benefícios dos exercícios cerebrais. Exercícios cerebrais podem levar à excelência do que se faz. Essa é uma afirmação feita por neurocientistas do mundo inteiro. Grandes profissionais, reconhecidos como mestres nas suas atividades, admitem que só com grande dedicação foi possível chegar ao nível de excelência. O neurocientista Fernando Gomes Pinto, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, fala melhor sobre o assunto. Através do pensamento construtivo, da elaboração de metas, é possível se melhorar o funcionamento do cérebro e se atingir as metas estabelecidas. Existem algumas técnicas, né? Uma delas que a gente preconiza, até num livro publicado por nós, chamado Você Sabe Como Seu Cérebro Cria Pensamentos, é o gerenciamento mental, o gerenciamento de pensamentos. Então o que nós sugerimos é que sempre que houver uma data importante, tipo a virada do ano, a data do aniversário, ou então quando a pessoa não se sente bem emocionalmente, que ela execute esse exercício. Que consiste em classificar os pensamentos que estão transitando na cabeça, em bons ou ruins, impróprios ou de outras pessoas, em construtivos ou destrutivos, e a essência dele, né? Se é um pensamento trivial, se é um pensamento romântico eu quero dizer de relacionamento entre pessoas, se é um pensamento existencial criativo, ou se é um pensamento relacionado com metas profissionais. Uma vez que é feita essa classificação, então, tudo se passa como quando a gente avalia um alimento. Antes de você comer, você verifica se o alimento é bom ou não e depois, então, você faz a ingestão. Então, realizando esse tipo de prática, nessas situações, você pode incrementar a sua vida e ter decisões e resultados mais felizes. O médico dá dicas de como manter o cérebro ativo e saudável. A primeira delas é o nosso cérebro, é um órgão físico. Como ele é um órgão como o coração, como o pulmão, como o rim, algumas dicas são importantes para tratá-lo bem como órgão. Então, sempre as pessoas devem prestar atenção em 3 coisas. Uma boa noite de sono, pelo menos 6 horas e meia dormindo durante o período da noite. Segunda coisa, uma alimentação saudável, então comer pelo menos de 3 em 3 horas alimentos saudáveis. Isso garante um nível constante de glicose e outros nutrientes que o cérebro precisa. E a terceira coisa, praticar atividade física regular, pelo menos 30 minutos todos os dias, que isso seja incorporado ao seu hábito.
A partir desse momento, você já está tratando o seu órgão, o cérebro, de uma forma diferenciada, de uma forma melhor. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30. A SMT prepara esquema especial para o trânsito hoje durante o show de Paul McCartney no estádio Serra Dourada. Sobre o assunto, vamos conversar agora com o chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Trânsito, Miguel Carlos Leite. Bom dia. Bom dia a você e a todos os ouvintes da RBC. Como será o trabalho da SMT nas proximidades do Serra Dourada? Então, todo o foco, toda a logística da MT hoje está voltada aqui para a região do Serra Dourada, de tal modo que seja assegurado uma fluidez e que haja o mínimo possível de transtorno a todos aqueles que vierem aqui para assistir o show de hoje à noite. Normalmente a Avenida Fued José Seba e a Rua 87 ficam bastante congestionadas. Estas vias terão algum esquema especial, como por exemplo, mão única durante a ida para o show? Olha, Gil, todo o trânsito será acompanhado, monitorado o tempo todo. Caso seja necessário, isso será feito. Poderá ser invertido o sentido das vias, ser colocado de mão única. Ocorre que se o público se dirigir aqui para a Serra Dourada de maneira alternada, de tal modo que não cause um congestionamento maior, pode ser que não seja necessário colocar a mão única, entendeu? Então, por isso que vai ficar supervisores, agentes de trânsito aqui na região, né, o diretor de fiscalização, acompanhando e monitorando. O que for necessário será feito para que isso ocorra, né? E eu queria aproveitar, Gil, e recomendar para as pessoas que não venham sozinhas nos seus veículos, que formem grupos, deem carona, vêm de carona, né? Se vierem para cá 30 mil veículos, vai transbordar. Mas se vierem 3, 4 pessoas em cada veículo, que venham de táxi, de mototáxi, de ônibus, né? E deixe o carro um pouquinho mais longe, enfim, de tal modo que aqui não tenha transtornos além assim do que sempre ocorre em jogos, né, do Campeonato Goiano ou do Campeonato Brasileiro. E agora pela manhã, quando são realizados os preparativos, os últimos retoques para o show de Paul, como é que está o trânsito nas imediações? Olha, está tranquilo, está normal até agora. A nossa preocupação é que vai ser cobrado ingresso para se estacionar aqui no Serra Dourada. O estacionamento vai ser pago. E a gente até recomenda quem for colocar o carro aqui dentro que já se informe, veja o valor, de tal modo que não forme filas para adentrar nesse estacionamento pago aqui do Serra Dourada. Senão as vias que circundam o Serra Dourada poderão ficar congestionadas e causar problemas aqui em toda a região. Então, que as pessoas já venham sabendo que o estacionamento não é gratuito, né, que os organizadores optaram por cobrar, e nós fomos informados disso somente na sexta-feira. Então, que as pessoas venham sabendo que já vão ter que pegar uma fila para poder entrar no Serra Dourada. E em relação às infrações, os agentes também estarão atentos, por exemplo, estacionar em local proibido? Certo. O que vai ser mais olhado vai ser estacionar o veículo nas curvas, né? Digo, nas esquinas, para que não atrapalhem que veículos maiores circulem, como ônibus, caminhões. Então, aproveitamos para pedir também que não deixem os seus carros nas calçadas, para não atrapalhar os pedestres, que não parem seus carros nas esquinas, né, para não atrapalhar, né, também a circulação de veículos, enfim. E essas infrações elas serão proibidas e os infratores serão autuados. Miguel Carlos Leite, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Trânsito, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia a você e a todos os ouvintes da rádio. Falamos com Miguel Carlos sobre o trabalho da SMT, Secretaria Municipal de Trânsito, nas mediações do estado de Serra Dourada, onde será realizado hoje, a partir das 9 horas da noite, o show de Paul McCartney. Agora são 7h34. A Fazenda Mactube, em Vianópolis, sediou neste fim de semana a abertura oficial da campanha de vacinação contra a febre aftosa em Goiás. O governador Marconi Perillo confirmou que o estado vai em busca do certificado de zona livre sem vacinação.
Até o dia 31 deste mês, 22 milhões de bovinos e bubalinos em Goiás devem ser vacinados contra a febre aftosa, sem exceção, avisa o presidente da Agrodefesa, Antenor Nogueira. Em novembro, nós alcançamos 100% de vacinação em mais de 180 municípios do estado de Goiás. Falta pouco para nós completarmos os outros. Para atingir a meta de 100% da vacinação em todos os municípios goianos, o presidente da FAEG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, Josemar Schreiner, doou 20 mil doses da vacina para os Calungas, Santa Marta e para a fazenda do Sistema Prisional de Aparecida de Goiânia. É um papel que a FAEG desempenha, estimulando e orientando os nossos produtores. O último caso de febre aftosa em Goiás foi em 1995. O secretário estadual da Agricultura e Pecuária, Antônio Flávio de Lima, ressaltou a importância dos produtores aderirem à vacinação. Olha, essa importância ela já é histórica, né? Quer dizer, é a preservação do nosso patrimônio maior, que é o nosso rebanho, e o acesso a mercados que remunerem melhor a nossa carne. O produtor rural e pecuarista José Manuel Caixeta entende que o sucesso da campanha contra a febre aftosa reflete no mercado e na qualidade da carne. O produtor é a parte principal nisso. Sem a participação do produtor, o Estado, a comunidade, de um modo geral, ela será prejudicada, porque é preciso vacinar para garantir o mercado, mas acima de tudo, a qualidade da carne que a gente compra. Depois de conquistar o certificado de zona livre da aftosa com vacinação em 2000, o governador Marconi Perillo pediu a união de todos rumo a outra missão mais arriscada. Essa responsabilidade de buscarmos o certificado da Organização Internacional de Epizootias em relação à zona livre de aftosa, sem vacinação, vai depender muito dos produtores. Porque é uma conquista chegar a esse patamar, tendo a nossa carne exportada e recebida, bem recebida, pela sua qualidade e sanidade nos mercados externos. Mas se nós tivermos um foco de aftosa em Goiás, acabou tudo. Todo esse esforço, todo esse trabalho foi para o brejo. Quem não vacinar o rebanho pagará multa de R$ 7,00 por animal e R$ 60,00 se não entregar a declaração de vacinação até 5 dias depois do fim da campanha. Junto com a aftosa, a vacinação contra a raiva ocorre em 119 municípios goianos, considerados de alto risco. A lista deles está disponível no site www.agrodefesa.gov.br. De Vianópolis, Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h37. Pecuária 2013 deve atrair mais de 500 mil de pessoas. A programação começa no dia 8 de maio com a entrada de animais da raça Nelore e equinos manga larga marchador e segue até o dia 26 com a grande final do rodeio, que tem premiação de mais de R$ 250 mil. A tradicional cavalgada vai acontecer no dia 11 de maio, saindo do Parque da Nova Vila até a Praça Cívica, onde os cavaleiros vão ser recebidos no Palácio das Esmeraldas para um almoço com o governador Marconi Perillo. Segundo o presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, Ricardo Iano, além dos leilões e das muitas oportunidades de negócios, o público vai poder conferir grandes shows e com a possibilidade de pagamento parcelado de ingressos no cartão. Nós vamos ter a venda antecipada, né, que é uma novidade muito grande. O pessoal vai poder se organizar mais, comprando seu ingresso pela internet e também pela Rival, com vários pontos em Goiânia, e o pessoal já vai poder se organizar. Inclusive o passaporte, onde o pessoal vai poder assistir todos os shows, né, comprar o acesso a todos os shows e dividir esse passaporte até mesmo em 11 vezes no cartão de crédito. Outra novidade da 68ª Exposição Agropecuária é a volta do rodeio, que esteve fora da programação nos últimos 2 anos e agora vai ter horário rigoroso para começar, conforme explica o presidente da comissão organizadora, Ronan Antônio Aze. Sem dúvidas, 8 em ponto a gente começa, para não ter essa chateação, daquela espera, que sempre traz transtorno, é desagradável. Então, às 8 horas nós iniciaremos. Depois do rodeio, aí sim terão os shows que normalmente tem na pecuária. Então, no dia 22
23 tem show, 24 e 25. 26 vai ser só o rodeio e a final do rodeio. E esse ano nós estamos inovando porque nós nunca tivemos camarotes, nunca vendemos camarotes. Esse ano nós fizemos um pouco para atender algumas pessoas, alguns amigos, então nós teremos uma disponibilidade aí de poucos camarotes, mas com qualidade. A SGPA está em negociação com empresas do transporte coletivo para a operação de linhas especiais saindo do Buriti Shopping, Goiânia Shopping e Praça Cívica para diminuir o impacto no trânsito. A SGPA informou também que solicitou ao governo do estado de Goiás um aumento no efetivo de policiais para garantir a segurança dentro e fora do parque. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Pecuária 2013 é show! 10 de maio, Luan Santana. Dia 11, Gabriel Gava e Léo Magalhães. Dia 16, Aline Barros. Dia 17, Lucas Luco, Israel e Rodolfo. Dia 18, Jorge Mateus. Dia 23, Humberto e Ronaldo. Dia 24, Aviões do Forró e César Menotti e Fabiano. Dia 25, Israel Novaes e Naldo. Venda de passaportes ou ingressos antecipados na Rival Calçados ou pelo site sgpa.com.br. Passaporte para todos os dias, só R$160 o primeiro lote. Parcelem até 11 vezes no cartão de crédito. Garanta já o seu. Pecuária 2013. Realização SGPA. Patrocínio Brahma. Se beber, não dirija. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. O Rio de Janeiro derrotou a Universidade César Valerro do Peru por 3-0 e conquistou na madrugada de hoje o título do 13º Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei Feminino, disputado em Lima. Com a vitória, a equipe do técnico Bernardinho está classificada para o Mundial de Clubes, que será disputado na Suíça no mês de outubro. As outras equipes participantes foram o argentino Vélez Sarsfield, que foi vice-campeão, o chileno Bolton College e a Universidade Metropolitana do Paraguai. 7h42, Vila Nova começa a se reforçar para a Série C. A diretoria do Vila Nova começou efetivamente a trabalhar visando o início da Série C do Campeonato Brasileiro, pelo menos em termos de contratações. Está previsto para hoje, às 13h30 da tarde, a apresentação do experiente meia Wesley. Atuou por bastante tempo com a camisa atleticana. Neste campeonato goiano, defendeu o time do Rio Verde. Chegou na reta final do Goianão, mas ainda fez algumas partidas com a camisa do Rio Verde. Então Wesley será apresentado como a primeira contratação visando a Série C do Campeonato Brasileiro com a camisa do Vila Nova. Jogadores da Aparecidense que se despediram ontem do Campeonato Goiano também interessam a diretoria colorada, como o lateral direito Arroz, o lateral esquerdo Paim, o volante Jefferson e o também volante Renato Xavier. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. O final de semana definiu os dois finalistas do Campeonato Goiano de 2013. O primeiro foi conhecido no sábado à tarde, quando o Atlético fez 3-0 no Goianésia, no campo do Vila Nova. O Atlético parte para a sua quinta final de Campeonato Goiano seguida, depois de ter vencido o Goianésia no último sábado, no Anésio Brasileiro Alvarenga, pelo placar de 3-0.
Ricardo Jesus fez o primeiro gol, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o volante Dodó e o atacante William Barbio complementaram o placar 3-0. O Atlético vai para a final e é claro que terá uma semana cheia de trabalho. Valdemar Lemos terá que dominar a situação do departamento médico do clube. 3 jogadores estão machucados e são dúvidas para a partida, a primeira da grande final. O lateral John Lennon, o meio-campista João Paulo e o zagueiro Arthur. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. O adversário do Atlético saiu ontem à tarde na partida entre Goiás e Aparecidense, em Aparecida de Goiânia. Após perder o primeiro tempo, o Goiás simplesmente voou na segunda parte do jogo. O time havia perdido o primeiro jogo da semifinal para a Aparecidense e necessitava de vitória simples, já que tinha vantagem de 2 empates na semifinal. Goiás faz agora a terceira final seguida do Campeonato Goiano com o Atlético. E para o primeiro jogo decisivo, o goleiro Arley volta ao time. Os jogadores do Goiás estão de folga nesta segunda-feira. Ontem, apesar da invenção do técnico Anderson Moreira, que fez uma escalação totalmente fora daquilo que vem utilizando nos treinos e nos jogos, com 3 zagueiros, e o Goiás perdeu o primeiro tempo de ontem para a Aparecidense 1-0. Depois o treinador, mesmo não admitindo, corrigiu os erros, mexeu no time, tirou um zagueiro e colocou o Renan Oliveira, e o Goiás fez 4-1, conseguindo a classificação para decidir o Campeonato Goiano contra o Atlético nos 2 próximos domingos, 12 e 19 de maio. A princípio, o goleiro Arley, que ficou fora do jogo de ontem contra a Aparecidense com uma contusão do joelho, deve se recuperar e será a principal novidade para o jogo contra o Atlético na decisão do campeonato. Primeiro jogo, domingo que vem. Os 2 jogos, Serra Dourada. Por ter melhor campanha, o Goiás tem a vantagem de 2 empates ou uma vitória e uma derrota, pela mesma diferença de gols, para ficar com o título estadual. Mesmo com o time mal no primeiro tempo e melhorando no segundo tempo, o técnico Anderson Moreira deixou claro, nunca se arrependeu e não admite erros como técnico de futebol. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. E os mais críticos ironizaram, né? Ele fez tanto mistério na escalação do Goiás no meio de semana que na hora de entrar em campo esqueceu a escalação do time. O Corinthians ganhou nos pênaltis do São Paulo por 4-3 após um empate sem gols no tempo normal e garantiu a vaga na final do Paulistão. O herói da classificação corintiana no equilibrado clássico deste domingo no Morumbi foi o goleiro Cássio, que defendeu a decisiva cobrança de Luiz Fabiano. Ganso desperdiçou pelo lado são paulino ao chutar a bola por cima do gol. Agora o Corinthians vai decidir o título do campeonato contra o Santos, que no sábado eliminou o Mojimirim também nos pênaltis. Corinthians tentará conquistar o título estadual, já que não levanta a taça desde 2009. 7h46. No Rio de Janeiro, o Botafogo foi campeão na tarde de ontem. Venceu o Fluminense por 1-0 no estádio Silvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Como já havia conquistado a Taça Guanabara, conquistou o título sem necessidade da decisão, pois com o resultado de ontem, ganhou também a Taça Rio, que é o segundo turno. O Internacional, um exemplo do Fluminense, venceu os 2 turnos e foi campeão gaúcho ontem. No jogo final, empatou com Juventude em 0-0 no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Nos pênaltis, ganhou de 4-3. 7h47. O canadense James Hinchcliffe venceu neste domingo a edição 2013 da São Paulo Indy 300. Com um desempenho consistente ao longo da prova no circuito do IMB, o piloto da Andretti conquistou sua segunda vitória na carreira. E a segunda na temporada, já que abriu o ano com a vitória nos Estados Unidos. Para os brasileiros, o fim de semana em casa esteve longe de ser comemorado. Bia Figueiredo, que largou na 16ª posição, sua melhor do ano, abandonou logo na 5ª volta com problemas no câmbio. Tony Canaan, que largou em quarto, chegou a liderar, sofreu uma pane seca na volta 50, ficou sem gasolina. Ainda que sem abandonar, completou a prova. E Hélio Castro Neves, que começou a corrida como líder da temporada, sofreu com os diversos acidentes na pista, terminando em 13º lugar, perdendo a primeira posição. Às 7h48 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. O governo itinerante estará aqui bem perto de você de 8 a 11 de maio, com exames de vista, emissão de documentos, atendimento médico e odontológico, encaminhamento para vagas de emprego, captação de crédito, reconhecimento espontâneo de paternidade, oficinas, cursos, palestras e muito mais. Anote aí. Governo itinerante na região do Garavelo, de 8 a 11 de maio, no pátio do Shopping Portal Sul, próximo ao Terminal Garavelo. Participe. Governo junto de você.
Governo itinerante. Nosso estado cresce. Sua região cresce junto. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Os argentinos estão fazendo falta no Brasil. A baixa de visitantes vizinhos é uma das causas para um fenômeno econômico. Triplicou em 5 anos a desvantagem entre os gastos de turistas brasileiros no exterior e os de estrangeiros aqui. Os estrangeiros até aumentaram as despesas em 15%, mas as dos brasileiros mais que dobraram, ampliando a disparidade de 5 bilhões de dólares em 2008 para 15 bilhões em 2012. De cerca de 1 bilhão de desembarques no mundo em 2012, só 0,5% foi no Brasil. Além da recessão argentina, a crise europeia e os altos custos nacionais explicam os dados. Indústria desacelera, mas o setor em Goiás continua otimista. A indústria brasileira teve no mês passado o menor crescimento em 6 meses, provocando a diminuição no número de funcionários. É o que mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras. Segundo o levantamento, é a primeira queda nas vendas para exportação desde novembro. Segundo o economista da Federação das Indústrias de Goiás, Cláudio Henrique de Oliveira, a desaceleração ocorre no mundo todo devido aos problemas econômicos da Europa e Estados Unidos. Apesar disso, ele se mostra otimista. Cláudio Henrique diz que a indústria goiana continua em expansão. No estado de Goiás, os segmentos de destaque é o setor alimentício, até pela sua própria característica, a característica do estado. E agora novas frentes estão sendo constituídas, como o polo farmoquímico, a questão do setor automobilístico, novas fábricas vindas para o estado. E o que mais vem chamar a atenção é a diversificação da base produtiva no estado. De forma nacional, a gente percebe que o setor químico está tendo uma influência negativa do cenário internacional, não está correspondendo até às ações que o governo federal vem apresentando. O setor automobilístico, que é bom que se saiba, tem uma cadeia produtiva muito grande. O que é isso? Olha, para se montar um veículo, você tem pneu, você tem vidro, você tem lata, você tem plástico, você tem fio, e são fábricas satélites que produzem isso. As fábricas de automóvel montam o veículo. Então, quando você tem um crescimento na venda de veículos, de uma forma indireta, você está tendo que outros setores também estão se mantendo. Já no cenário nacional, em abril, o índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas recuou pelo segundo mês seguido. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Pesquisa mostra que o empresário goianiense está um pouco menos confiante na economia, mas pretende investir mais na contratação de funcionários. Apesar da queda de 1,5 ponto na confiança dos empresários, o cenário ainda é positivo. Isso porque os números de Goiás superam os nacionais e o indicador de contratação de funcionários aumentou, passando de 141,2 em março para 148 pontos em abril. O presidente da FEComércio Goiás, José Evaristo, comenta os números. O índice de confiança retraiu, mas continuamos numa situação de uma boa expectativa de melhora para os próximos meses, uma vez que na pontuação de 0 a 200, acima de 100 significa otimismo. E nós estamos com a expectativa aqui com o número de 170,4. No indicador de contratação de mão de obra, esse cresceu. Significa que Goiás continua ainda gerando empregos. Se analisarmos os números segundo o porte das empresas, é possível perceber que o grande empresário, que possui mais de 50 empregados, está mais confiante que o pequeno. O grande apresentou o índice de confiança de 146,3 pontos e o pequeno 130,9. José Evaristo explica por quê. O grande empresário, ele tem uma estrutura de sorte que ele possa trabalhar mais despreocupado, tem como contornar crises, tem como buscar recursos quando necessário para capital de giro. O pequeno, empresas com menos de 50 empregados, ele já tem uma dificuldade maior na obtenção
de tudo isso. 221 empresários goianienses participaram da pesquisa, atribuindo um valor entre 0 e 200 aos itens verificados. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Cresce o número de brasileiros que usam cartões de crédito e de débito, mas a região Centro-Oeste registra média de transação inferior ao índice nacional. De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, o uso do chamado dinheiro de plástico representou 26,4% do consumo das famílias brasileiras no ano passado. 5 anos antes, esse percentual era de 16,7%. Com isso, o crescimento do setor chegou a 724 bilhões de reais. Em relação ao faturamento, a região Centro-Oeste teve a maior alta, com 20,5%. Em contrapartida, na comparação por região, a Sudeste concentra 62% dos valores registrados em transações de cartão de crédito. O Centro-Oeste fica com apenas 7% desse montante. Para o economista Paulo Borges, isso se deve à concentração de renda. Se você pegar, por exemplo, o estado de Goiás, que é um estado que tem crescido bem acima da realidade nacional, nós não podemos esquecer que 60% dessa riqueza está praticamente concentrada em 10 municípios. Evidentemente, no momento que você concentra a riqueza em 10 municípios, você também está concentrando a renda. Consequentemente, como resultado disso, você tem aí pessoas com capacidade de compra, com capacidade de pagamento, com capacidade de renda, e consequentemente de acesso aos serviços bancários, concentrado aí em 10 municípios desse estado. E, naturalmente, os outros 236 teriam que dividir aí os restantes dos 40% do PIB, e, consequentemente, com efeitos aí na geração de renda dos demais desses municípios. Segundo Paulo Borges, a tendência é de um crescimento ainda maior no número de usuários de cartões no Brasil, devido à maior facilidade de crédito, maior empregabilidade e porque ele é considerado uma forma de pagamento mais segura que o cheque. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. Mais de 12% das famílias goianienses ficaram endividadas no mês de abril. Esse número representa um avanço de 58,18% em relação ao mesmo período do ano passado, quando mais de 20 mil famílias admitiram que não conseguiram quitar as dívidas. Segundo o economista da FIEG, Federação da Indústria do Estado de Goiás, Cláudio Henrique de Oliveira, o cartão de crédito é o vilão do endividamento, gerando falta de controle nos gastos domésticos. De acordo com o economista, planejamento é a principal medida para equilibrar receita e despesas. O ideal seria você trabalhar um comprometimento da sua receita dentro de um limite aceitável, contingenciando eventualidades que porventura possa aparecer, e de forma que você não fique com o nome sujo, porque sobre qualquer aspecto econômico você vai ter encargos sobre qualquer dívida, juros, correção monetária, protesto em cartório, inoportuno de ligações, o que gera o que é um inconveniente. Se você conseguir, ou pelo menos tentar equilibrar suas despesas e receitas, ou até mesmo ampliar as suas despesas, seria o ideal. Conforme a Federação do Comércio do Estado de Goiás, o número de famílias que afirmam que as contas entraram em colapso no mês de abril chega a 49.961. É o maior índice da série histórica da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada desde 2010 pela FEComércio. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Considerada a pior dos últimos 50 anos, a seca que atinge o Nordeste desde 2011 já provocou ao menos 3 bilhões e 600 milhões de reais em perdas diretas nas lavouras da região. Também derrubou o saldo de empregos no campo ao menor nível em 10 anos, reduziu pela metade nas áreas afetadas a exportação de produtos como mel. Segundo o IBGE, em Natal, o prejuízo na produção chegaria a quase 7 bilhões de reais se fossem computados os efeitos da perda de quase 5 milhões de cabeças de gado entre 2011 e 2012. Quase 17 anos após a morte de Paulo César Farias e sua namorada Suzana Marcolino, os 4 seguranças acusados do crime vão a júri popular a partir de hoje em Maceió. Apesar de não serem apontados como assassinos,
Os seguranças são responsabilizados diretamente pela morte do casal na madrugada do dia 23 de junho de 1996, na casa de veraneio de Farias, no litoral norte de Maceió. Eles eram responsáveis pela segurança dele naquele dia. O julgamento vai começar a 1h da tarde de hoje e a previsão é de que a sentença seja proferida no prazo de 45 dias. Tesoureiro do ex-presidente Fernando Collor de Mello, PC Farias era apontado como um dos principais assessores do governo. Ele foi denunciado por sonegação fiscal, falsidade ideológica e enriquecimento ilícito. A morte do empresário e da namorada dele gerou uma série de versões, inclusive a de que ela o matou e em seguida cometeu suicídio. Os parentes e amigos de PC Farias, entretanto, sempre rebateram essa versão. 7h59, Noticiário Internacional. O desabamento de um complexo têxtil em Bangladesh, ocorrido na semana passada, já deixou pelo menos 610 mortos. O porta-voz do Exército de Bangladesh confirmou que equipes de resgate retiraram mais 38 corpos dos escombros nas últimas horas. Ainda há desaparecidos. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Chega ao fim a edição de hoje de Um Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefe de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.